Oi, gente, tudo bem? Estamos na nossa terceira aula de C++ e nessa aula eu vou tratar sobre nomeação de variáveis e casting. O momento da nomeação de variáveis é um momento crucial durante o desenvolvimento de um programa. Por isso, regras foram estabelecidas para essa nomeação. O nome de uma variável não pode começar com outros caracteres além de letras ou de um sublinhado. E após esse primeiro caractere, o nome pode incluir letras, números e sublinhados apenas, sendo que o nome não pode conter espaços em branco e o nome não pode ser uma palavra reservada. E uma palavra reservada é aquela utilizada na linguagem de programação, como return, if, else. Todas essas palavras que a gente utiliza para construir os comandos não podem ser nomes de variáveis. Também é importante ressaltar que é preferível nomear de um jeito mais descritivo as variáveis. Isto é, quando você olha para o nome de uma variável, você tem que ter uma noção da finalidade dessa variável. E é importante dizer também que C++ é case sensitive, ou seja, é uma linguagem que diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, se você nomeia uma variável e inicia o nome dela com uma letra maiúscula, e depois você declara outra variável com o mesmo nome, mas com todas as letras minúsculas, o C++ vai entender que são variáveis distintas, apesar de terem o mesmo nome. Também foram estabelecidas convenções para tornar o código mais legível, como camel case, que é utilizada para nomear variáveis com duas palavras ou mais. Então, a primeira palavra se inicia com uma letra minúscula e as seguintes se iniciam com letras maiúsculas. E o snake case também é outra convenção que separa as variáveis, as palavras da variável com underlines, como o próprio snake case está aqui. Eu também inseri exemplos aqui de bom uso e de mau uso dessa nomeação. Int, cifrão salário. Caracteres especiais não podem ser utilizados. Float, salário funcionário. Não pode ter espaço em branco. Float, return. O nome não pode ser uma palavra reservada. Então, todos esses exemplos estão incorretos. Int, underline A. Int B1, int underline B1. Todos esses exemplos estão corretos seguindo as regras de nomeação, mas não são nomes descritivos, então você não tem muita noção da finalidade dessas variáveis, o que pode tornar o seu código ilegível. Int número pontos, int underline pontos, const float p. Esses exemplos estão seguindo corretamente as regras de nomeação e são nomes de variáveis descritivas. Então, quando você lê o nome da variável, você entende mais ou menos o que ela vai armazenar e qual a finalidade dela no programa. Agora eu vou falar um pouco sobre casting. O que é casting? Casting é uma conversão explícita de um tipo de dado para outro. E essa conversão é utilizada quando a gente quer transformar certo tipo de dado em outro, ou para evitar perdas de precisão dos dados. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma variável chamada num, que recebe o int 2, e utilizando static cast float, eu posso transformar esse int 2 em um float,
o que está representado aqui nessa segunda caixa, que agora é um float 2.0. E seria isso. Agora eu vou passar para o código para ficar tudo mais claro, exemplificando a nomeação das variáveis e o casting também. Iniciando a segunda parte do vídeo, agora eu vou pôr em prática tudo que eu expliquei na apresentação. E para isso eu vou utilizar o Replit, que é um software de desenvolvimento baseado na nuvem, gratuito, que oferece diversos recursos. Então, nas primeiras aulas eu estava utilizando o OnlineGDB para programas mais básicos, mas agora eu vou iniciar o uso do Replit. E o Replit está presente no formato web e no formato mobile, então você pode instalá-lo no seu celular e produzir código diretamente no seu celular. Então é uma ferramenta super legal que eu sugiro que você pesquise mais sobre e utilize. Aqui eu já adicionei o include IOStream using namespace std int main. Vamos iniciar. Vou declarar int a igual a 5, int b igual a 2, float c igual a dividido por b. E eu quero que o c seja impresso no console, então cout c. Vamos dar um run. Bom, aqui eu declarei o float c e eu dividi dois inteiros. Apesar daqui ser um float, ele não vai receber 2,5, que é o resultado de A dividido por B, porque eu estou dividindo dois inteiros. Então, a divisão só vai considerar a parte inteira, que vai ser armazenada no C. E como que a gente resolve isso? A gente tem que converter um int para o float para que a gente obtenha o resultado esperado. Então, aqui, static cast float A, certo? Então, eu vou transformar o int A, que é 5, em um float, que vai ser dividido por um inteiro, mas esse resultado vai dar um float, então vai ser imprimido 2,5. Vamos dar um run aqui. Agora, está imprimindo o resultado esperado, justamente pelo casting. Então, você utiliza o casting quando você precisa de mais precisão ou quando simplesmente você quer converter um tipo de dado para outro. Então, aqui tudo certo, mas tem algo de estranho nesse código. A gente colocou int A, int B, float C. Tudo isso está um pouco ilegível, a gente não sabe direito, se a gente olhar para o programa assim, a gente não sabe direito qual que é a finalidade dessas variáveis. Então, aqui, o int A. O 5, ele não é o dividendo, então, vamos escrever dividendo. Int dividendo. O 2, ele não é o divisor, então, int divisor. O C, ele não é o quociente, então, float quociente. E aqui eu mudo para quociente. Aqui também, dividendo, divisor. Então, agora o nosso programa está bem mais legível. Você sabe qual é a finalidade dele. E isso é uma boa prática. Você poderia, obviamente, utilizar int A, int B, int C no seu programa,
principalmente em programas mais simples, né, quando a gente quer apenas dar um exemplo, mas você deve prezar por essa boa prática para manter a legibilidade do seu código. Então, vamos dar um run aqui. Tudo certo. Então, seria isso. Espero que você tenha entendido a importância da nomeação das variáveis e que você tenha absorvido um pouco sobre o casting. Então, ficamos por aqui. Essa aula ficou rapidinha, porque é para ser a parte 2 da segunda aula. E as próximas aulas virão por aí. Eu fico por aqui. E é isso. Até mais.